Olá pessoal, aqui é o Sávio. Vamos começar a revisão de matemática referente ao terceiro ano do ensino médio. Bom, começamos o terceiro bimestre falando sobre gráficos e tabelas. Tá? Gráficos são aquelas representações de dados, onde facilita a leitura e interpretação de informações que devem ser repassadas. Uma boa interpretação desses gráficos e tabelas é fundamental não só para estudantes, mas também no dia a dia, no mercado de trabalho, para a interpretação de vários outros problemas corriqueiros do cotidiano. Bom, começamos também falando, já que o assunto é gráficos, sobre frequências. Estudamos três tipos: frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada. Bom, frequência absoluta é a quantidade de vezes que uma certa informação aparece numa pesquisa. Então, basta contar quantas vezes esse dado apareceu. E aí essa vai ser a frequência absoluta, a quantidade de repetições que uma informação é apresentada. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total de informações. Então, ao pesquisar um dado, você pega a frequência absoluta e divide pela quantidade de dados total, ela vai ser dada a frequência relativa. Se você quiser interpretar essa frequência relativa em forma de porcentagem, basta pegar essa razão e multiplicar por 100, e ela será dada em porcentagem. A frequência acumulada é a frequência absoluta sendo acumulada de maneira sequencial. Tá? Vamos ver isso na prática e isso vai ficar mais fácil de entender. Então temos esse exemplo. Os dados a seguir se referem ao número diário de pães não vendidos em uma certa padaria até a hora do encerramento do expediente. Então os dados brutos são esses: 0, 0, 4, 2, 0, 1, 0 e assim vai. Temos 40 informações, 40 dados. Então, qual é a interpretação dessas informações? 0 significa dizer que foram vendidos todos os pães naquele dia de expediente, não sobrou nenhum. Por exemplo, na terceira informação nós temos o número 4. Significa dizer que sobrou 4 pães não vendidos naquele dia de expediente. Então a gente vai montar o nosso gráfico usando as frequências. Então, na primeira coluna, número de pães, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os números que aparecem nessa pesquisa. Frequência absoluta, que é a segunda coluna, é a quantidade de vezes que essa informação aparece nesses dados brutos. Então, por exemplo, o número 0 aparece 20 vezes. Se você pausar o vídeo e contar, vai ver que ele aparece 20 vezes. A quantidade de pães não vendidos, 1 aparece 7 vezes, 2 aparece 7 vezes, 3 aparece 3 vezes, 4 2 vezes e 5 apenas uma vez. Somando tudo isso, nós temos 40 informações. Isso é a frequência absoluta, a quantidade de vezes que essa informação aparece nos dados brutos. Frequência relativa é quando você divide a frequência absoluta pelo total. Então, a frequência relativa do número 0, da quantidade 0, é 50%. Veja só. Então, você vai pegar o 20, que é a frequência absoluta referente ao 0, e dividir pelo total, que é 40. Então, 20 dividido para 40 vai dar 0,5. Ao multiplicar por 100, vai dar 50%. Esse dado pode ser dado em porcentagem. 7, que é o número, a frequência absoluta referente à quantidade 1, dividido para 40, vai dar 0,18. Multiplicando por 100, 18%. Assim como a frequência relativa do número 2. 7 dividido por 40 vai ser 18%. Frequência relativa do número 3 é 3 dividido por 40, que vai dar 0,08. Multiplicando por 100, 8%. Frequência relativa do número 4 vai ser 2 dividido para 40, que vai dar 0,05.
multiplicado por 100, 5%. E frequência relativa do número 5 vai ser 1 dividido para 40, que vai dar 0,03, multiplicado por 100, vai dar 3%. Isso é frequência relativa. Frequência acumulada é a frequência absoluta de maneira acumulada. Veja só, quem é a frequência acumulada do número 0? É a quantidade de vezes que o 0 aparece, 20. Frequência acumulada do número 1 é a quantidade de vezes que o número 1 e o seu anterior, que é o 0, aparece. Então, 1 aparece 7 vezes e o 0 aparece 20 vezes. Então, a frequência acumulada é a soma desses números. 20 mais 7, 27. Frequência acumulada do número 2 é a quantidade de vezes que o 2, o 1 e o 0 aparecem. Então, é do 2 e seus antecessores. Então, o 2 aparece 7 vezes, 1 7 vezes e o 0 aparece 20 vezes. Se somarmos 7 mais 20, vai dar 34. Então, a frequência acumulada do 2 é 34. Frequência acumulada do número 3 é a quantidade de vezes que o 3, o 2, o 1 e o 0 aparecem. Se somarmos tudo, vai ter 37 informações. Frequência acumulada do número 4 é a quantidade de vezes que o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0 aparecem. Somando tudo isso, temos 39. E a frequência acumulada do número 5 são todos eles, já que o 5 é o maior número. Então, 5, do 4, do 3, do 2, do 1 e do 0. São 40 informações. Bom, na última coluna nós temos a frequência acumulada relativa. Quando se fala relativa, basta pegar a quantidade e dividir pelo total. Então, a frequência acumulada relativa do número 0 é 20 dividido para 40, vai dar 0,5, multiplicado por 100, 50%. A frequência acumulada relativa do número 1 é 27 dividido para 40, que vai dar 0,68. Multiplicando por 100, 68%. E assim, sucessivamente com as outras informações. Então, essa é a interpretação matemática dessa tabela. Ao construir, podemos interpretar de maneira mais simples. Então, algumas interpretações. Podemos ver que, durante esses 40 dias que foram pesquisados, metade deles, 50% desses dias, foram vendidos todos os pães. É uma interpretação. Essas interpretações, essas informações que contém a tabela, elas também podem ser vistas em formas de gráficos, que facilitam ainda mais a interpretação desses dados. Então, usando aquela mesma tabela, podemos ver alguns tipos de gráficos. Gráficos de coluna, são essas barras dispostas de maneira vertical. Então, as mesmas informações que estão naquela tabela estão aqui no gráfico. Quantidade de pães que não foram vendidos, 0, referente a 20 dias. Um pão não vendido foram 7 dias. 2 pães não vendidos foram 7 dias. 3 pães não vendidos, 3 dias. E assim, completando a nossa tabela. Temos também os gráficos de barras, que na verdade é a mesma coisa do gráfico de colunas, só que elas estão dispostas agora de maneira na horizontal. São as mesmas coisas, só que agora na horizontal. Barras na horizontal, colunas na vertical. Outro tipo de gráfico são gráficos de linhas. Esses são mais apropriados quando se trata de linha do tempo, quando se trata de datas, de maneira mais temporal, né? Então, essas linhas vão seguindo as informações e aí a gente pode notar crescimento, decrescimento, continuidade de algumas informações. Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizzas. É disposta num círculo e as informações elas completam uma volta completa do círculo, 360 graus. Para essa, nós vamos depender da amplitude do grau para cada informação. Então, podemos ver que essa parte azul destacada, que equivale a 50%, é a metade do círculo. Então,
ele possui um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, né? Assim como os outros são proporcionalmente dispostas referente à porcentagem e aos graus desse ângulo. Bom, depois dos gráficos e tabelas, também podemos fazer alguns cálculos de interpretações, que a gente pode chamar de medidas de tendência central. Quando você procura um valor médio, um valor central, uma média, tá bom? Estamos três tipos de medidas de tendência centrais, que é a média aritmética, ou simplesmente média, a mediana e a moda. A média talvez é a mais comum, utilizamos praticamente para tudo. Inclusive a nota de vocês é calculada através da média aritmética. O que é a média aritmética? É você somar todas as informações numéricas e dividir pela quantidade de dados que foram somados. Então, por exemplo, a nota de vocês é a soma do notas de trabalho mais notas de provas. Como são duas informações, a soma dessas duas dividido para 2. Então, a mediana. Mediana ela depende da quantidade de dados. Se a quantidade de dados for par, vamos calcular de uma maneira. E se a quantidade for ímpar, vamos calcular de outra maneira. Qual é a diferença da média e da mediana? Bom, a média ela é influenciada por valores discrepantes. Então, se tivermos valores que fogem muito dos valores que são dispostos, por exemplo, vamos ter 4 valores. 4, mais 3, mais 2, e o quarto valor é um valor muito diferente desses outros, por exemplo, 50. Esse valor, essa média vai ser influenciada por esses valores discrepantes e talvez não condiza com a realidade das informações que foram obtidas. Já a mediana, ela não depende desses valores discrepantes e ela pode chegar num valor mais real do que você te interesse naquele momento, tá bom? Então cabe a você escolher qual que é mais interessante para a sua realidade, média, mediana ou a moda. E moda é o mais simples de todos. Moda é a quantidade de vezes que aquele valor aparece, é o mais frequente. Então moda, você vai ver nas suas informações, o valor que mais aparece vai ser a moda, vai ser conhecido como moda, tá bom? Vamos ver na prática como é que vai ficar. Atividade 1. Calcule a média, a mediana e moda dos números dos pães, no exemplo 1.1, né, dos pães não vendidos nesses expedientes aí, tá bom? Então, na nossa tabela, nós pegamos somente o número de pães e a frequência absoluta. Então, pães que foram vendidos todos, né, ou seja, não sobrou nenhum pão, a quantidade é 20. Os dias que sobrou apenas um pão foram 7. Os dias que sobraram 2 pães foram 7. Os dias que sobraram 3 pães, 3 dias. Os dias que sobraram 4 pães, 2 dias. E os dias que sobraram 5 pães, apenas um dia, né? Então, um total de 40 dias que foram computados. Então, para calcular a média é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados que foram computados. Então vai ser o seguinte. Então, para essa atividade 1, quantas vezes o zero aparece? 20 vezes. Então nós vamos escrever aqui, ó, 20 vezes 0. Por que 20 vezes 0? Porque tem 20 zeros. Tem 20 expedientes que foram vendidos todos os pães. Então, se a gente for contar, são 20 zeros. Mas, deixa eu pegar minha colinha. Foram 7 expedientes que sobraram pães. Então, é 7 vezes 1, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 1. Tudo isso, então, estou somando todos os dados dividido pela quantidade. E a quantidade
Foram 40. Somando todos esses dados, então aqui é a nossa média. Então a média, 0 vezes 20 é 0, 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8, e 5 vezes 1, 5. Tudo isso dividido para 40. Então, 0 mais 7, 7. 7 mais 14, 21. 21 mais 9, 30. 30 mais 8, 38. E 38 mais 5, 43. 43 dividido para 40. 43 dividido para 40 significa dizer que a nossa média vai ser 1,075. Então, a média vai ser 1,075. Então, esse valor aqui significa dizer que durante 40 dias a média de pães não vendidos é 1,075. Basicamente, um pão não vendido por dia. Bom, vamos calcular a mediana e ver a diferença de uma para outra. Mediana. Bom, primeira coisa. Para calcular a mediana, nós precisamos fazer o rol em ordem crescente, né? Você pega todos os dados e coloca de ordem crescente. Como os nossos dados já estão dispostos em tabela, se a gente puder mostrar a tabela de novo, se você prestar atenção, os dados já estão em rol. O que é rol? Colocar em ordem crescente. Então, aparece primeiro os 20 números zeros, os 7 números 1, os 7 números 2, os 3 números 3, os 2 números 4 e o único número 5. Então, ele já está disposto em ordem crescente. E isso é importantíssimo para calcular o rol. Se não tivesse disposto em tabelas, você ia fazer isso manualmente. Escrever todos os números zeros, 0, 0, 0, 20 vezes. Aí depois 7 números 1, depois 7 números 2. Isso é fazer o rol. Como já está disposto, organizado, o primeiro passo já está ok. O segundo passo é verificar a quantidade de dados. Verificar a paridade, se ele é par ou ímpar. Se a quantidade for par, nós vamos pegar os dois valores centrais. O que é dois valores centrais? Como nós temos 40 valores, então se a gente pegar 40 e dividir por 2, vamos ter 20 valores de um lado e 20 valores do outro. Quem são os valores centrais? É o 20º número, nesse caso, e o 21º. São os dois valores centrais. Então, pela tabela, nós podemos descobrir quem são esses números. Então, estamos atrás dos números do 20º e do 21º. Quem seria o 20º número? O 20º número é o número 0, já que tem 20 números zeros. Então, o 20º número será o número 0. É o nosso primeiro valor central. 0 é o 20º número. E quem seria o 21º número? É o número que vem logo após, que é o número 1. Né? Então, nós temos 20 números zeros e o 21º seria o número 1. Então, nós temos que fazer a média aritmética desses dois valores centrais. E média aritmética consiste em somar esses valores e dividir pela quantidade. Como são dois valores, o 0, que é o 20º, e o 1, que é o 21º, são dois valores, eu divido pela quantidade, que é 2. 0 mais 1 vai dar 1, e 1 dividido para 2 é meio. Meio é a mediana nesse caso. Mas, professor, o que acontece se a quantidade de dados for ímpar? Se a quantidade de dados for ímpar, é bem mais fácil. Basta pegar o valor central. Por exemplo, vamos supor que a quantidade de dados disposto nessa tabela seja 41. E 41 é um número ímpar. Quando você divide esse número no meio, 41 dividido para 2, você vai ter 20
1,5, né, de cada lado. Então significa dizer que o valor central é exatamente esse valor que estaria no meio. Pega 20 números de um lado, 20 números do outro. Esse valor central seria exatamente a mediana, sem ter que calcular nada. Tá? Então, quando a quantidade é ímpar, a mediana é o valor central. Por isso que é importante fazer o ROL. Se não estiver em ROL, o valor da mediana pode ser encontrado de maneira errada. Tá? Pode estar bagunçado. Então, faz o ROL, verifica se a quantidade é par ou ímpar. Se for par, vai ser a média aritmética dos dois valores centrais. E se a quantidade for ímpar, vai ser exatamente o valor central, sem ter que calcular nada. Tá bom? Bom, essa é a mediana. E como eu falei, a moda é o valor mais frequente, o valor que mais aparece. Então, olhando para aquela tabela, para a frequência absoluta, podemos encontrar o valor que mais aparece. No caso, é o número 0. 0 é a moda. Ah, professor, mas se tiver dois valores que se repetem na mesma quantidade, então a moda será dois valores. Ah, se tiver 3, independente. Se essas quantidades se repetem, elas são as mais frequentes, todos esses números serão chamados de moda. Se não houver nenhum número que se repete, temos uma situação particular que é chamado de amodal, onde não possui moda. Mas por enquanto, nós temos a moda nessa situação, onde o 0 aparece 20 vezes. Então, o 0 é a moda, tá bom? Então, todos esses são medidas de tendência centrais. A mediana também significa a mesma coisa. Significa que, durante esses 40 dias de expedientes, a mediana dos pães não vendidos é meio pão. Né? Como se estivesse sobrando ali meio pão por dia. Usando a moda como medida de tendência central, a moda é comum que durante esses 40 dias todos os pães sejam vendidos. Essa é a interpretação. Chegamos ao segundo assunto do nosso bimestre, que é a matemática financeira. Dentro da matemática financeira, estudamos dois conceitos bem importantes: juros simples e juros compostos. Mas antes, vamos entender o conceito de juros. Juros é como se fosse o aluguel do dinheiro. Alguém tem algum dinheiro e está emprestando o dinheiro para fazer alguma coisa. Ao emprestar esse dinheiro, ele vai ser cobrado um aluguel do uso desse dinheiro. Esse aluguel a gente chama de juros. Bom, no juros simples, a taxa, o valor cobrado é sempre aplicado em cima do capital inicial, do valor inicial que foi cobrado. Já o juros composto é aplicado em cima do montante final, do montante anterior. Vamos ver a diferença. Quando se fala de juros simples, nós vamos usar essa fórmula que está no quadro, onde o J é igual ao C vezes o I vezes o tempo, onde o J é os juros, C é o capital, I é a taxa, normalmente dada em porcentagem, e T o tempo. Essa fórmula é mais conhecida como J-CIT, facilita até a decoração. Vamos colocar isso em prática. Questão número 2. Renata acabou se esquecendo de pagar uma das contas de energia de sua residência. Como de costume, ela precisou pagar juros e multa pelo atraso de 2 meses. Sabendo que o valor da conta era de R$ 160 antes do atraso e que a multa é de 1% e os juros de 3% ao mês, qual o valor pago a mais na conta devido ao atraso? Então, é bem comum qualquer conta, qualquer boleto, ser cobrado um juros e uma multa por atrasar. Então, são dois adicionais que você tem que pagar, a multa e os juros. Bom, nessa situação, a Renata ela vai pagar uma multa de 1% referente ao valor
da conta e 3% a cada mês que se passou. Né? No caso, são 2 meses. Vamos coletar as informações desse problema. Então, a conta da Renata, questão número 2, vai ser composta pela multa mais os juros. Vamos calcular primeiro a multa. O primeiro passo é calcular a multa. A multa é 1% do valor da conta. E 1% de R$ 160, essa é fácil de calcular, vai ser igual a R$ 1,60. R$ 1,60. Esse é o valor da multa. 1% de 160. Bom, o capital é o valor da conta. R$ 160. A nossa taxa de juros, que é o I, é dada em porcentagem, é 3% ao mês. AM significa ao mês. E esse 3% a gente sempre tem que converter no valor decimal, ou seja, é 3 dividido para 100, que significa 0,03. O tempo é a quantidade de meses, nesse caso, que são 2 meses de atraso. E aí a gente quer descobrir qual foi os juros que vai ser cobrado. Quanto de juros será cobrado para a gente compor aí a nossa conta. Vamos usar a fórmula JCIT. J é igual ao C vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. Então, juros, que é o que a gente quer descobrir, é igual ao capital, 160, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 2. Bom, 0,03 vezes 2 é 0,06. 0,06 vezes 160 vai ser igual a 9,6, ou seja, R$ 9,60. Então, a nossa conta aqui, ó, multa mais juros é 1%, R$ 1,60, mais os juros, que é R$ 9,60, resultando em R$ 11,20. Esse é o valor adicional que a Renata vai pagar por ter atrasado essa conta. Né? Então, é os R$ 11,20 mais os R$ 160 da conta original. Né? Então, no final fica R$ 171,20. É o valor da conta final que ela tem que pagar. Questão 3. João aplicou por 6 meses a quantia de R$ 2.200 a juros simples comerciais, recebendo um montante de R$ 3.520. Nessas condições, a taxa de juros da aplicação foi de quantos por cento? Então, o João já tem um dinheiro sobrando, que é R$ 2.200, e ele vai emprestar esse dinheiro para o banco. Né? O fato de ele emprestar o dinheiro vai ser cobrado um aluguel, os juros. Então, as informações que nós temos na questão 3. O capital é R$ 2.200. O valor a ser aplicado. A informação foi que no final de todo o processo, de toda a aplicação, terá R$ 3.520. Deixa eu pegar minha colinha. Foram 6 meses de aplicação, então nosso tempo é 6 meses. E qual foi a taxa? A taxa é o que a gente quer descobrir. Pronto. Bom, nós também não temos o valor dos juros.
Então veja só, são essas informações que a questão nos deu. Vamos ter que usar o JCIT, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, já que se trata de juros simples. Mas a gente não tem os juros. E o que a gente quer descobrir é o I, a taxa. Então tem duas incógnitas aqui para a gente descobrir. Esses juros é fácil de descobrir pelas informações que foram dadas, já que o montante, que é o valor final, o M, ele é a junção do capital mais os juros. É o montante, o capital inicial mais o valor do aluguel. Capital mais os juros. Bom, sabemos que o montante é 3.520 e o capital é 2.200, mais os juros. Equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Esse 2.200 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, 3.520 menos 2.200 é igual ao nossos juros. Isso vai dar 1.320 reais de juros. Então, 1.320 é a quantidade de juros que foi obtido durante 6 meses. O que a gente quer descobrir agora, a gente já encontrou essa informação, é a taxa de juros. Então, vamos para cá, para o JCIT. No lugar do J, vamos colocar 1.320. 1.320 igual ao nosso capital, que é 2.200, vezes a nossa taxa, que é o valor que a gente quer descobrir, vezes o tempo, que é 6 meses. Bom, 2.220 vezes 6 é 13.200 vezes a taxa. Esse 13.200 que está multiplicando vai passar para esse lado dividindo. Então é 1.320 dividido para 13.200 é a nossa taxa. 1.320 dividido para 13.200 é igual a 0,1, nossa taxa. Se você quiser transformar essa taxa em porcentagem, basta multiplicar esse valor por 100. Então, multiplicando 0,1 por 100, significa que a nossa taxa é 10%. Então, interpretando aqui nosso problema, durante 6 meses, o João aplicou um valor de R$ 2.200, uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, todo mês ele ganhava 10% referente a esse valor. No final de 6 meses, ele obteve um juros de 1.320, somando com o valor que ele já tinha, 2.220, resultou em 3.520. Bom, esse é o conceito de juros simples, quando a taxa de juros é aplicada no capital inicial. Já o juros composto, ele é aplicado em cima do montante anterior. Então, cada mês que se passa, ele é aplicado em cima do valor anterior, já somado com os juros. Para isso, também temos uma fórmula, onde o M é igual ao C vezes o I, mais 1 elevado ao tempo. Tá? Então, M é o montante, C o capital, I a taxa de juros, dada em porcentagem, e T o tempo. Então, vamos usar essa fórmula toda vez que a questão te pedir para calcular em forma de capitalização composta, né? Juros compostos. Bom, vamos colocar isso em prática. Questão 4. Uma pessoa investiu R$ 1.000 em uma aplicação de juros composto a taxa de 2% ao mês, durante 3 meses. Qual será o valor final do montante ao final desse período? Então, vamos coletar as informações contidas na questão 4. Então, o valor do investimento é R$ 1.000, então o nosso capital é 1.000. A taxa de juros é 2% ao mês.
ao mês. Então, 2% em decimal é 2 dividido para 100, ou seja, 0,02. Temos também o tempo, que é 3 meses. E o que a gente quer descobrir é o valor final, ou seja, o montante. Então, veja só. É importante a gente verificar a unidade de tempo entre a taxa de juros e o próprio tempo. Elas têm que ser a mesma unidade. Aqui está escrito ao mês e aqui é meses. Se não estiver na mesma unidade, você vai ter que fazer uma pequena conversão, né? Ou transforma tudo em meses, ou se um estiver ao ano e outro é a meses, transforma anos em meses, e assim sucessivamente. É importantíssimo que aqui estejam na mesma unidade, inclusive no juros simples também, tá? Tanto em juros simples quanto em juros compostos, aqui a unidade tem que ser idêntica. Então aqui está tudo certo, ó, ao mês, AM significa ao mês, e aqui em mês. Então podemos prosseguir com os nossos cálculos, onde o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante é o valor que a gente quer descobrir, capital é 1.000, vezes 1, esse 1 é da fórmula, mais a taxa, que é 0,02, elevado ao tempo, que é 3. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, então é 1.000 vezes 1 mais 0,2, 1,02, elevado ao tempo, que é 3. Resolve primeiro a potenciação, na verdade esse parêntese já é desnecessário, já que a gente já somou. Então, 1,02 elevado a 3 dá muitas casas decimais. Vamos pegar duas para arredondar. Se você fizer na calculadora, vai dar pelo menos umas 6 casas decimais aqui. Então, arredondando, aproximando esse valor, vai dar 1,06. 1,06 vezes 1.000 vai ser igual a 1.060. Esse é o valor do montante. Então, R$1.000, com a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Então, cada mês aí vai gerar um valor. No final de 3 meses será aproximadamente R$60, já que a gente fez alguns arredondamentos aqui. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Pedro fez uma aplicação em um fundo que rende juros compostos a uma taxa de 3% ao mês. Após 3%, ele acumulou um montante de R$16.350. Qual foi o valor inicial, que é o capital, investido por Pedro? Então, o que nós estamos atrás agora é o valor que foi investido por Pedro. Então, a questão número 5. Então, o capital nós não temos, é o valor que a gente quer encontrar. A taxa é 3% ao mês. Convertendo em decimal, divide por 100, é 0,03. O tempo também são 3 meses. Percebam que está tudo ok. Aqui está o mês e aqui é meses. E o montante, o valor final, foi de R$16.350. Então, de novo, vamos usar a nossa fórmula de juros composto. M é igual a C vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O montante é 16.350. Capital que a gente quer descobrir, vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado ao tempo, que também é 3. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,03. Essa é bem fácil. É 1
1,03 elevado a 3. Resolve a potenciação. De novo aqui vamos ter que fazer algum arredondamento, já que aqui vai dar muitas casas decimais. Se você fizer na calculadora, obviamente vai ser mais preciso. Então, quando a gente faz o arredondamento, é um valor aproximado, né? Então vai ser 1,09. Bom, para descobrir quem é o C, nós temos uma multiplicação. Vamos pegar esse número que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então vai ser 16.350 dividido para 1,09. Isso vai dar exatamente o valor do capital, que vai ser 15.000. Né? O 15.000 é o valor dessa divisão. Então C é igual a 15.000 reais. Então esse é um valor aproximado, 15.000 reais, que o Pedro investiu nesse sistema de capitalização de 3% ao mês durante 3 meses e lhe rendeu esse valor, né? Então é isso. Gente, espero que essa revisão tenha sido esclarecedora para tirar algumas dúvidas. Durante as aulas do bimestre resolvemos bastante questões e caso ainda tenha dúvida, me procure. Esse PDF que foi apresentado no vídeo vai estar disposto aqui também, tá? No link aqui embaixo. Se você quiser acompanhar, basta clicar aqui e baixar. Boa sorte na prova, nos vemos depois.